Fala, meus irmãos, minhas irmãs, tudo bom com vocês? Satisfação estar com vocês. Então, desde já, seja muito bem-vindo, bem-vinda. Hoje vamos meditar sobre a palavra, sobre o Evangelho de São Lucas, do capítulo 14 ao versículo 15 ao 24. Falar sobre o banquete. O Evangelho de São Lucas fala sobre o banquete. Então, você seja muito bem-vindo, bem-vinda esse momento aqui. Então, desde já, se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, dê aquele teu like para que os vídeos cheguem até vocês também, certo? Então, vamos aqui fazer essa reflexão, uma análise do contexto de Lucas, do Evangelho de Lucas. Pois bem, diz o seguinte, esse contexto é um escrito no capítulo 14 de Lucas, que vem falar sobre o Evangelho. Diz o seguinte: tendo ouvido isso, um dos seus que estava junto à mesa, disse a Jesus: bem-aventurado quem come o pão do reino de Deus. Ele respondeu: alguém deu um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora que o banquete mudou, seu servo dizer aos convidados: vinde todos, tudo está pronto. Mas todos, um a um, começaram a dar desculpas. O primeiro disse: comprei um campo e preciso ir vê-lo. O outro explicou: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. O terceiro certificou: acabo de me casar e por isso não posso ir. O servo voltou e contou tudo ao seu senhor. Então o dono da casa ficou irritado e disse ao seu servo: sai depressa pelas praças e ruas, traze para cá os pobres, os aleijados, os cegos, os cojos. E quando o servo comunicou: Senhor, o que mandaste fazer foi feito, e ainda há lugar. O Senhor ordenou ao servo: sai pelas estradas e pelas sacadas e abriga as pessoas vinham entrar, porque minha casa quero que ela fique cheia. Pois eu vos digo, nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Esse é o ditado do banquete. Todos foram convidados, evidentemente aqueles que estavam no seu Senhor, conhecia seu Senhor, mas 3 se pronunciaram, disse: não vou poder ir, porque eu tenho algo a fazer. Então, como vocês viram no Evangelho. Então aqui é uma parábola, a parábola dos convidados para o grande jantar, que aqui se encerra, que vai o ensinamento de Jesus por ocasião de uma refeição. Então Jesus aqui fala sobre a refeição do banquete, que aqui está por ocasião Jesus numa casa do chefe do fariseu. Então Jesus conta essa parábola. E Jesus conta essa parábola vai falando aqui, as suas evidências. E Jesus aqui fala sobre o período, e aqui Jesus dirige e tem uma advertência para aqueles que estão na casa naquele momento. E Jesus aqui fala, contando essa parábola que é para os fariseus. E nessa distância dessa propriedade dos pobres, aqui Jesus aqui conta nesse contexto dessa parábola para cada um, para aqueles que estão ouvindo ali a palavra do Senhor. Ou seja, os convidados. Quem são os convidados? Todos foram convidados. Essa parábola aqui chama a atenção para os convidados. E aqui, para cada um que estão a ouvir a palavra do Senhor. Ou seja, as preocupações do dia a dia, muitas vezes que ocasionam ao convite. E todos nós somos convidados a estar na casa do Senhor.
seja ela a missão que nós passamos, né? Essa missão que é exclusiva de cada um, seja você padre, seja você freira, frei, irmão, missionário, da pastoral, todos são convidados. O Senhor convida muitas vezes, e muitas vezes você diz o não, muitas vezes eu digo não. Então, isso reflete, Jesus aqui diz para aqueles que estão no banquete, olha, é o seguinte, existia uma história do banquete, e como você ouviu muito bem aí, essa história do banquete é exclusivamente para aqueles que estão de abrigado, ou seja, aqueles que não foram convidados. Quem não foi convidado? Os aleijados, os cursos, os cegos, aquele que era maltratado, mas aqueles que eram próximos de Jesus, ou seja, aquele conta a parábola, né, que era próximo ao seu Senhor, foi convidado, mas o que era próximo ao seu Senhor disseram um não. Qual foi? O seu Senhor disse para o seu servo, então vai nas cruziladas, vai na cidade, nas praças, e convida todos os tipos de pessoas, porque eu quero ver minha casa lotada, independentemente quem seja as pessoas. E o servo falou e foi atrás e ainda falou para o seu senhor, olha, ainda existe mais lugar. Aí o seu senhor disse, olha, vai nas praças, nas esquinas e convida mais pessoas. Então, enfim. No final, o Evangelho vai dizer, olha, o Evangelho vai dizer no final o seguinte, pois eu vos digo, nem todo aquele que for convidado provará do meu banquete. Será que nós vamos provar do banquete? Quem é esse banquete aqui? É o banquete de Jesus. O banquete de Jesus que eu e você estamos arriscados a não participar ou participar. Vai depender de você. Vai depender de mim. Como assim? Está atento. O chamado de Jesus. Esse chamado que é exclusivamente propositado para o Jesus. Jesus chama todo dia cada um de nós para a oração pessoal, para ler a palavra, para não pecar mais, para endireitar a nossa vida, para deixar de fofoca, para vivenciar o Evangelho. Então, esse banquete cabe a você, cabe a mim, a entrar nesse banquete, né? É o banquete do reino. Aqui a palavra vai dizer que é o banquete do pão do reino de Deus. Então, nós participamos todos os domingos do banquete, do pão, né? Muitas pessoas estão ali participando desse pão, do banquete do reino de Deus, que é o pão partido na Eucaristia. Mas muitas vezes tem pessoas que não são participadas, não querem participar desse banquete. O banquete do mundo, eles querem participar. Então, você corre o risco de não participar do pão do reino de Deus. O que é o pão do reino de Deus? É a festa celestial. Deus convida a cada instante a nos convertermos, a mudar de vida. Não é mudar de vida financeiramente, mudar de vida espiritualmente. Eu, você, temos que mudar de vida. Se você não muda de vida, se eu não quero mudar de vida, ficar sempre a velha pessoa, eu tenho que mudar de traje, eu tenho que mudar meu espiritual. Então é isso. A reflexão de hoje é sobre o pão do reino de Deus. Então seja convidado. Não seja como aqueles três. O que foi que aconteceu aqueles três? Um falou que deu uma desculpa, pediu desculpa porque comprou o manto do boi e experimentar. Outro disse que não poderia ir para o banquete que o Senhor convidou porque ele casou naquele mesmo dia. E outro porque comprou uma propriedade. Então ele tinha que ver a propriedade dele. E deixou o banquete do Senhor para lá. E aí? Então, essa é a reflexão. Faça seu comentário aí. Deus abençoe você. Até a próxima.